Estamos gravando. Pronto. Gente, então olha só. Eu vou corrigir com vocês os 3 primeiros exercícios daquela lista que eu mandei para vocês. Por que os 3 primeiros? Porque eram os exercícios fundamentais. Os exercícios que tem no PDF, eles são mais simples. E eles são mais didáticos também. Tá? Esses exercícios aqui são aqueles que você realmente tem que parar e pensar. Tá? Então, o que acontece? Ó, no exercício 1, eu te dava um rol, eu te dava uma série de valores, eu te dava 30 valores, e eu pedia para que você construísse uma tabela de distribuição de frequências com um agrupamento de classe, e esse agrupamento tinha que ser feito em 5 classes. E, além de tudo, eu tinha que te dar o quê? Eu tinha que mostrar qual era o valor da moda, da média e da mediana. Ou seja, nesse exercício, tinha que fazer absolutamente tudo que nós estávamos fazendo anteriormente. Tá? Então, o que acontece? A única diferença aqui que essa tabela de distribuição de frequências, ela não falava em tabela completa. Então, não precisava fazer tudo. Tá? Se você fez a tabela completa, está tudo certo. Tá? Mas o que acontece, gente? Toda vez que você tiver uma tabela tiver um rol assim, e ele falar em tabela de distribuição de frequências com os agrupamentos de classe, é aquela tabela mais simples, onde você tem só a frequência absoluta. Tá? Você só tem os intervalos de classe e a frequência absoluta. Então, o que acontece, gente? Olha só. Como é que ficaria isso? Se você voltar a analisar, você tem 30 valores aqui, certo? A minha amplitude, pessoal, acaba sendo quanto? Acaba sendo do 131 até chegar onde? Até chegar no 180. Essa amplitude não dá bem 50, mas dá quanto? Ela dá um número bem próximo a 50, não é? E no momento que eu divido esses valores para saber qual que tem que ser a minha amplitude dentro de cada classe, eu tenho um valor de 9,8. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Álvaro, mas o que eu faço se deu 9,8? Quais são os critérios de arredondamento que nós temos? 9,8 nós podemos considerar que é 10, então não tem problema nenhum. Tá? Bruna, eu faço o seguinte, testa o áudio. Deixa eu só voltar aqui para nós vermos. Aqui. Bruno, tu estás me ouvindo? Ok, beleza. Melhorou? Perfeito. Tá? Então, olha só, gente. Voltando aqui, ó. Se nós formos analisar a amplitude toda da amostra e nós formos ver qual o valor que eu tenho que ter de amplitude em cada classe, eu vou ter um valor de 9,8. Considera esse 9,8 como sendo 10. Tá? Usa o critério de arredondamento. Toda vez que você vai fazer essa distribuição de valores dentro dos intervalos de classe, você vai pensar assim, ó, deu até 5. Aliás, deu até 4. Vamos pensar assim de modo mais prático para vocês não errarem. Deu até 4 o teu valor, deu 6,4. Tu vai considerar que a tua amplitude é 6. A minha amplitude deu 6,5, deu 6,6. Tu vai considerar que a tua amplitude é 7. Tá? Porque daí tu consegue ter uma organização melhor dos teus valores. Tá? E o que vai acontecer? O arredondamento tu sempre vai deixar para onde? Tu sempre vai deixar para a última classe. Ok? A última classe é que sempre vai ficar arredondada. Tá? E tanto que, se nós olharmos o nosso rol aqui, o último valor, o limite máximo do meu rol é quem? É o 180, é o 1,80 m. Então, nós temos aqui, ó, inicia no 1,31 e vai até onde? Termina no 1,41. Lembra que o 1,41 não conta. E o que vai acontecer? Ó? O último intervalo vai ser o quê? Ele vai ser fechado. Porque eu tenho uma amostra que vale 180. Tudo bem?
Então, se você fizer a organização das suas alturas dentro do seu intervalo de classe, tu vai ter o quê? No primeiro intervalo, eu tenho 2 pessoas, no segundo, 6, no terceiro, 7, no quarto, eu tenho 9, e no quinto, eu tenho 6 pessoas. Tá? Então, o que, que acontece? É bem comum que você tenha esses critérios de arredondamento nos seus intervalos de classe. Tá? Normalmente, os exercícios, eles dão bonitinho. Eles dão valores bem bonitinhos para não dar problema. Ok? O que mais que pedia lá? Fiz a tabela de frequência. O que, que eu vou fazer? Eu pedia para você calcular a média e a mediana e a moda. Né? Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz a caneta para ficar mais fácil de nós enxergarmos os cálculos. Como é que eu calculo a média quando eu tenho uma distribuição de frequências com intervalos de classe? Eu considero que essas alturas vão ser quem? São apenas o ponto médio do meu intervalo de classe. Então, nota que o ponto médio do primeiro intervalo de classe é quem, gente? É o 136. O segundo é o 146. O terceiro, o 156, 166 e 176. E o que, que acontece? Aqui eu aplico o conceito de média ponderada. Eu multiplico a frequência pelo valor da amostra. Multiplicando e somando todo mundo vai dar quanto? 4.790. Dividindo por 30, eu vou ter o quê? Uma média de 159,7. Beleza? O que, que acontece? Ó? A moda. Como é que eu vou determinar essa moda, gente? A moda vai acabar sendo quem? A moda é encontrada por meio do quê? Da identificação do intervalo modal. O meu intervalo modal é quem? Esse aqui, ó, do 161 até o 171. E eu vou considerar que a moda é o que, pessoal? A moda é o ponto médio desse intervalo. Então, a minha moda vai acabar sendo quem? O ponto médio daquele intervalo, que é o 166. Beleza? Moda e média, quando você está trabalhando com intervalo de classe, é tranquilo. O que que ferra? O que que é mais difícil? O mais complicado aqui é você trabalhar com a mediana. Por quê? Olha só. Na mediana, você precisa do quê? Você precisa fazer pelo menos a frequência acumulada. E o que que acontece? Na mediana, você tem que aplicar aquela fórmula que eu expliquei para vocês em aula. Vai acabar sendo o que, gente? Ó, você vai ter que a mediana é quem? É o limite inferior mais a metade da frequência absoluta acumulada menos a frequência acumulada anterior multiplicada pela amplitude do intervalo mediano dividido pela frequência simples do intervalo mediano. Tá? Então, o que, que acontece? Você vai passar mais trabalho? Você vai passar um pouquinho mais de trabalho. Porém, a mediana é a parte mais simples. E você vai ter esse trabalho de mediana somente quando vai ter que fazer esse cálculo todo da frequência acumulada e tudo mais quando você tiver intervalo de classe. Então, olha só, eu tenho 30 valores na minha frequência absoluta acumulada. O meu total de amostras são o quê? São 30. 30 dividido por 2 vai ser quanto, gente? Vai ser 15. Álvaro, como é que eu vou saber quem é a classe mediana? Porque eu tenho uma classe que vale 15, em que a frequência acumulada é 15. Só que o que conceitualmente nós temos? Nós temos que a classe mediana é a classe que tem a frequência acumulada imediatamente maior. Ou seja, o primeiro intervalo de classe que tem a frequência acumulada maior. E quem vai ser esse intervalo de classe, gente? Vai ser esse aqui, ó, do 161 até o 171, certo? É o primeiro intervalo que tem a frequência maior do que a metade da frequência. Então, ó, a minha classe mediana é o 161. O que, que eu vou ter? O limite inferior da minha classe mediana é quem? É o 161. A minha amplitude dentro dessa classe vai ser quanto? Vai ser de 10 unidades. Qual é a frequência simples
dessa classe, a minha frequência simples vai ser quanto? Vai ser um 9. E a amplitude acumulada, a frequência acumulada da classe anterior, a minha frequência acumulada da classe anterior vai ser quem? Vai ser o 15. Substituindo os meus valores na fórmula, eu vou ter o quê? 161 mais 15 menos 15, vezes 10 dividido por 9. Nota que esse exercício, ele dá a mediana bem bonitinha. Por quê? Aqui vai acabar zerando. Então, Maria Eduarda, faça o seguinte, tenta mexer no teu áudio. Abre e fecha novamente a conferência, talvez. Tá? Daí eu acho que o áudio volta mais bonitinho. Ok? Um pouquinho. Então, pessoal, nota que nesse caso a minha mediana ficou bonitinha. Ela ficou bem certinha. Tá? Vai acontecer sempre? Não, não vai acontecer sempre de a mediana dar bonitinha. Mas a aplicação da fórmula é sempre necessária. Ok? Então, vejam que nós determinamos o quê? Nós determinamos a moda média mediana e nós fizemos a construção da tabela de distribuição de frequências. Ok? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida, gente, nesse exercício aqui? Em alguma parte, em alguma situação? Alguém não conseguiu resolver alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Não? Podemos prosseguir então? Então, deixa eu conferir aqui. No chat, não. Beleza. Olha só, gente. O exercício 2 diz o que, ó? Com base na tabela a seguir, determine a moda, a média e a mediana dessa amostra. Mesma coisa que nós fizemos no exercício 1. Tá? É a mesma situação. O que acontece? Eu só tenho que calcular a moda, média e mediana. Simples. Então você vai ter o que? Como é que eu vou calcular a média dessa coisa? Novamente, toda vez que eu tenho intervalos de classe, eu tenho que considerar que para calcular a média, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os pontos médios dos meus intervalos de classe. Então, o primeiro ponto médio é quem? 7, 9, 11, 13, 15 e 17. E eu multiplico esses pontos médios por quem? Eu multiplico pela frequência absoluta de cada valor. Ok? Então, multiplicando e somando, eu vou ter o quê? Vou ter 397. 397 dividido por 35 vai me dar o quê? Vai me dar uma média sendo 11,3. Tudo bem? E a moda, gente? Lembra que na moda você tem que fazer o quê? Você tem que identificar qual é o intervalo que tem a maior frequência. Então, olha só, quem é que vai ter a maior frequência aqui? Esse intervalo aqui, do 10 até o 12. E quando eu vou identificar a moda, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que essa moda é o ponto médio do meu intervalo. E o ponto médio do meu intervalo vai ser quanto? Vai ser um 11. Tá? Então, a moda é bem tranquila de se trabalhar. A média é bem tranquila. O que é xarope? A mediana. Nota que aqui nós precisamos fazer o quê? A mesma coisa. Tem que pelo menos ter a tabela de frequência absoluta acumulada. Então, eu pelo menos a frequência acumulada preciso desenvolver. Ok? O que acontece, gente? Quando vocês vão resolver os exercícios, isso é legal chamar atenção. Muitas vezes, tu não vais encontrar esse símbolo aqui. Tá? Tu não vai conseguir encontrar esse símbolo aqui bonitinho. Então, você pode usar o quê? Você pode usar os colchetes, que fica certinho também. Tá? Não necessariamente você precisa ter essa flechinha aqui bonitinha. Você pode, e se torna até mais correto, você utilizar os colchetes abertos e fechados. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho 35 sendo o total da minha frequência acumulada. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar qual vai ser o intervalo mediano, qual é a classe mediana. Então, olha só, vai acontecer o quê, gente?
35 dividido por 2 vai ser quanto? Vai ser 17,5. Qual é a primeira classe imediatamente maior, que tem a frequência acumulada imediatamente maior a esse 17,5? É a terceira classe, ó. Por quê? Ela vai do 10 até o 12 e ela tem a frequência acumulada de 23. É o primeiro valor maior que 17,5. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou colher os meus dados. Vou acabar tendo o quê? E o limite inferior da minha classe é quanto, gente? O limite inferior é 10. Qual vai ser a amplitude da minha classe? A amplitude da minha classe é 2. São 2 unidades. E qual é a frequência simples da minha classe? A frequência simples é 14. E a frequência acumulada da classe anterior acaba sendo quem? Acaba sendo o 9. Substituindo os meus valores lá na minha fórmula, eu vou acabar tendo quem? 10 mais a metade da frequência absoluta acumulada, que é o 17,5, menos a frequência anterior, multiplicada pela amplitude da classe, dividido pela frequência simples. Esse cálculo vai resultar em 17. 17 dividido por 14 dá 1,2. 10 mais 1,2, que vai dar 11,2. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu tenho que cuidar? Só o método de resolução. Tá? É o tipo da coisa, gente, que você precisa resolver exercício. Se nós estivéssemos em sala, nós estaríamos resolvendo vários exercícios. Estaríamos construindo as tabelas no Excel. Estaríamos fazendo a construção dos gráficos. Tá? Por isso, eu estou pedindo as atividades para vocês. Ok? Então, o último exercício, ó, ele pede o quê? A distribuição de frequências do número de apreensões de valores em milhões realizadas pela Polícia Federal em determinado período é conforme faltou ali um dado, é conforme a tabela a seguir. E o que o exercício pede? Ele pede para fazer a construção da tabela de distribuição de frequências e que eu determine a moda, a média e a mediana dessa distribuição de frequências. Aqui, pessoal, nós vamos analisar uma coisa. Ó, a minha tabela de distribuição de frequências vai ser essa daqui. Lembra? A segunda coluna, a frequência simples, a frequência absoluta. Aqui eu tenho a frequência acumulada, onde eu vou somando os meus valores. A frequência relativa, que nada mais é do que a razão entre a frequência absoluta e o meu total. E a frequência relativa acumulada, onde eu vou somando os meus valores. Ok? Só existe um pequenino detalhe aqui, pessoal. Eu não tenho como determinar a média desse tipo de tabela aqui. Quem é que eu posso determinar como sendo a minha moda? Eu sei que a moda eu vou descobrir aqui, ó. A moda eu descubro sendo o quê? O ponto médio do primeiro intervalo. Tudo bem? Até a mediana, eu consigo descobrir quem vai ser o meu período mediano. O meu período mediano vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo o segundo período. Eu posso fazer todo o cálculo da mediana aqui com o segundo período. Ó. Por quê? 100 dividido por 2 vai dar 50. O primeiro intervalo com frequência acumulada maior que 50 é o segundo. Então, você vai ter o quê? O limite inferior, que é o 10, mais a amplitude, que é 10 também. Aliás, a amplitude, que é 10. A frequência simples, que é o 29. A frequência anterior, que é o 47. E a metade da frequência, que é o 50. Você substitui e faz as contas. A moda e a mediana eu consigo encontrar. Eu não consigo encontrar a média. Por que eu não consigo encontrar a média, gente? Eu não encontro a média por um seguinte motivo. Por causa desse último intervalo aqui, acima de 50. Eu não tenho noção de que valor que é esse. Como eu não tenho noção de que valor que é esse, é impossível se calcular média nesta tabela. Pode acontecer de exercício disso? Pode acontecer. E você vai ter que saber argumentar o porquê que você não pode calcular média. Porque o último intervalo de classe, ele não permite
saber qual é o ponto médio desse intervalo. Então, não tem como calcular a média. Ah, Álvaro, moda tem como calcular? Tem. Eu posso te afirmar que a moda é 5. Fechou? A mediana, se você fizer os cálculos lá na tua fórmula, você encontra um valor mediano. Sim, é possível. Mas a média não é possível. Tudo bem? Então é o seguinte, meus queridos. Sem mais delongas, tá? O último exercício, ele só falava da amplitude das classes. O que eu vou propor para vocês? Eu vou terminar a gravação agora. Essa gravação vai ficar postada provavelmente vou subir essa gravação lá para o YouTube, vai estar o link lá, vocês vão poder assistir novamente. Eu vou postar os exercícios que eu preciso que vocês desenvolvam e me entreguem até semana que vem. Tá? A atividade de vocês essa semana e hoje é fazer esses exercícios. Ok? Eles vão envolver também a construção de gráficos, eles vão envolver tudo que foi feito na outra atividade junto dessa atividade agora. Ok? Eu estou disponível para vocês tirarem as dúvidas. Pode tirar as dúvidas pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Aproveitem o momento de agora para resolver os exercícios e já adiantar o trabalho. Vocês têm até a próxima terça para me entregar aí. Ok? Beleza, meus queridos? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? No chat? Não. Então, eu vou encerrar a gravação agora. Opa, alguém tem uma pergunta. Maria Eduarda. Eu não consigo ver a tua pergunta, Maria Eduarda. Não consigo visualizá-la. Ah, acho que tem os três pontinhos. Ela não consegue ouvir. Ela não consegue ouvir? Tá. Isso. Mas vai estar gravado, não vai? Vai, já tá gravado. Então, acho que vai dar daí para ela ouvir depois. Dá. Ela não tá ela acabou saindo, tá? Então eu vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? E já vou postar as atividades, beleza? Outra coisa, registrem a presença de vocês lá no Classroom. Eu preciso desse registro de frequência. Tudo bem? Então, vou encerrar a gravação.